Oi gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é com essa maquiagem aqui colorida e com brilho. Fiz a maquiagem em tons de laranja, verde, marrom, dourado e azul. E ficou essa coisa colorida aqui, diferente, bem legal. Tem um glitter dourado maravilhoso para dar um toque especial. E é isso, eu espero que vocês gostem da maquiagem. E vamos começar a nossa maquiagem. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Be Wonderful. Eu vou usar esse tom de marrom aqui, que ele é mais escurinho. E vou usar o pincel caneta, que é esse mais fino. E tem essa pontinha em cima, que então é pra concentrar mais onde eu quero a sombra. No caso, é no côncavo. Estou sempre com o meu espelhinho aqui do lado. Eu já apliquei um pouco de primer na pálpebra, quando eu tava preparando a pele. E um pouco de corretivo também. Começando a nossa maquiagem, eu vou depositar a sombra aqui no côncavo, que é essa parte mais fundinha do olho. Então eu vou vir depositando um pouco. Dá pra puxar um pouquinho aqui no finalzinho do olho. Mas só um pouquinho mesmo, só esse tantinho aqui. Porque depois vem outras sombras lindas ali. Então é só pra fazer um cantinho aqui um pouco mais escuro. Aqui no côncavo. Mais escurinho pra cá e pra cá ficando um pouco mais claro. Pra fazer um degradê. E agora, pra esfumar, eu vou vir com esse pincel aqui, redondinho, mas não muito gordinho. Pra esfumar um pouco esse marrom, bem de leve, dá pra pegar um pouquinho de marrom com esse pincel também, pra ajudar a esfumar. Mas é bem de leve mesmo e não precisa estar certinho ainda, porque a gente já vai vir com uma sombra laranja linda. Que aí sim vai ser pra esfumar isso tudo e ficar muito mais alegre. E agora sim a gente vai vir com a sombra laranja, que vai dar essa alegria toda. E eu vou usar... Gente, eu vou usar um monte de paleta nessa maquiagem hoje. Eu vou usar essa daqui, que é Exuberante Colors, da SP Colors. E eu vou usar esse tom de laranja aqui. E ele é bem pigmentado. Então eu vou pegar com esse pincel, esse mesmo pincel de esfumar, mas eu vou pegar bem de leve pra começar a esfumar aqui. Tá vendo como é pigmentado? Eu mal passei e já tá laranja. Aqui no finalzinho também dá pra aplicar um pouco. Vai deixar esse marrom mais quente. Se tiver um paninho do lado, dá pra ir tirando o excesso da sombra do pincel. Que aí ajuda a esfumar um pouco mais aqui. E não ficar tão marcado. Um pouquinho demorado, mas necessário, né? Aí quando precisa a gente volta com um pouquinho de sombra. A gente tira o excesso do pincel antes, pra não ficar muito marcadão. Vocês me desculpem se tiver muito barulho no vídeo. Tava um silêncio. Um silêncio. Aí eu resolvi gravar vídeo e o bairro inteiro resolveu fazer barulho. E o segredo é, se achar que precisa, volta um pouquinho com o marrom, pra deixar um pouquinho mais escuro aqui. E volta, dá uma esfumadinha. Pra lá e pra cá com o pincel e com a mão bem leve, que é aí que vai dar esse efeito bonito. E agora, pra fazer essas sombras da pálpebra e deixá-las bem pigmentadas, a gente vai fazer meio que um cut crease ali com corretivo. Eu vou usar o corretivo da Dalla Makeup, mas dá pra usar qualquer um que você tiver aí. E a gente vai aplicar aqui onde a gente vai aplicar a sombra depois. Quer dizer, a gente vai aplicar um pouquinho assim na pálpebra. E aí com o pincel mais fino, a gente vai espalhando. Desde aqui do início. Aí nós com pálpebras gordinhas subimos um pouquinho aqui. Pra nossa sombra aparecer um pouco mais. Fica bom com esse tipo de pincel mais fininho pra delineado. Porque daí a gente consegue marcar melhor aqui no
côncavo, fazer esse cut crease legal. E essa subidinha que aí vai aparecer melhor a sombra. Mas você faz certinho no teu côncavo, se ele for aqueles côncavos bem marcadinhos assim e aparentes, tá? Mas pra quem tem a pálpebra gordinha ou caída, pode fazer assim que nem eu fiz e dar aquela subidinha. Meio que cria um côncavo novo daí. As sombras que eu vou usar ali vão ser dessa paletinha aqui da China. Esse tonzinho de verde aqui que brilha, lindinho. E depois eu vou usar esse tonzinho de dourado aqui. Primeiro eu vou vir vou usar um assim achatadinho, pegar o verde que vai ser a primeira sombra. E vou aplicar aqui, ó, do ladinho desse escurinho que a gente botou aqui no final. E primeiro eu vou dando batidinhas pra grudar a sombra ali. Eu vou vir até quase a metade do olho aqui. Aqui assim a gente vai fazer aquela transição bonitinha de uma sombra pra outra. Tá vendo? Olha que bonitinho essa sombra. Achei meio sereia, assim. E agora com o dourado. Então eu vou começar aplicando assim com o pincel. Aí o dourado eu venho até o final aqui. Eu começo com o pincel. Não parece que a dourada é mais pigmentada? Parece, né? E agora, pra ficar um pouquinho mais pigmentado, com um pouco mais de brilho, o legal é usar os dedos mesmo. Eu não sei explicar, mas quando a gente aplica com o dedo, aparece mais esse brilhinho, ó. Porque a gente vai dando uma arrastadinha aqui, ó. Fica mais pigmentado, inclusive. Bem de leve, só pra deixar um pouquinho mais forte. E o dourado, então, vocês vão ver a mágica que acontece. Eu já trago com o dedo aqui no meio pra dar uma esfumadinha. Eu venho com o pincel de esfumar pra não ficar divisão aqui, ó. E também dá pra passar bem de leve aqui nessa bordinha em cima. Pra não ficar aquela coisa 100% marcada. E aqui no finalzinho, eu vou pegar um pouquinho daquele marrom pra dar uma esfumada aqui. Eu vou iluminar o canto interno com essa sombra douradinha aqui do canto, que é um douradinho um pouco mais claro. É aquela paleta Be Wonderful da Ruby Rose. Eu vou aplicar bem aqui no cantinho interno. Também ela é um pouco mais branquinha, assim. E aqui em cima, pra dar aquela iluminadinha. Tá vendo? Bem leve. Com o pincel de esfumar, é acabamentos, não é? A gente vai se aperfeiçoando com o tempo. Não vai ficar tão marcadinho. E agora que vem o toque especial da maquiagem, que é o glitter dourado. Eu vou usar esse daqui, que é de uma marca da China. É Handayan o nome. Não sei se é assim que fala, não tenho a menor ideia. É um delineador em glitter e eu vou vir com um pouquinho dele. Eu vou pegar aos poucos o glitter e eu vou aplicar aqui no início. Depois daquela sombrinha ali do canto interno. Aí eu vou vindo com o glitter. E eu vou deixar um pouco mais marcadinho aqui no início desse cut crease do côncavo. Eu vou deixar um pouquinho mais marcado de glitter, que é pra dar esse efeito bonitinho mesmo. E no resto aí eu vou trazendo bem um pouquinho de leve. Depois eu vou puxando mais alguns um pouquinho pra cá. Só pra não ficar aquela marquinha onde termina o glitter. Assim tá bom, né? Agora tem que esperar secar um pouquinho. E mais uma corzinha pra essa maquiagem, que vai ser um tom azul, que vai ser dessa paleta, a Ultimate da SP Colors. Aliás, tem um vídeo recente, o último, antes dessa aqui, eu gravei e fiz uma make ainda mais colorida que essa, usando as sombras dessa paleta e já fazendo uma resenha. Então quem não viu, eu vou deixar linkado aqui, tá? Vai conferir. E vou usar esse azulzinho aqui. E eu vou pegar com um pincel fininho pra ir aplicando aqui embaixo, entre os cílios inferiores. Dando umas batidinhas aqui pra sombra dar uma grudadinha. E depois a gente vai esfumar. Agora eu venho com o pincel de esfumar, o menorzinho que você tiver, e venho com ele limpo pra dar uma esfumadinha aqui embaixo. Se precisar, vem com mais um pouquinho de sombra. E com esse douradinho que a gente usou na pálpebra, a gente vai dar uma iluminadinha aqui no comecinho do azul,
até encontrar com esse iluminadinho do canto interno aqui. Tá vendo? É só um toquezinho que dá de dourado aqui embaixo, mas que já faz a diferença, porque deixa mais iluminado ali. E aí também conversa com o dourado de cima. Aqui no finalzinho, pra ajeitar, dá pra vir com a esponjinha que você usou pra preparar a pele, só pra dar uma limpadinha e ficar um pouquinho mais reto, um pouquinho mais pra cima aqui em direção à sobrancelha. E aí é só vir com o pincel de esfumar e um pouquinho só daquele laranjinha pra contribuir pro acabamento aqui. E agora a gente vai pra máscara de cílios. Eu vou usar duas que daí já dão um pouco mais esse efeito assim dos cílios aparecerem mais, mas se você quiser pode usar um cílios postiço. Eu vou usar a Super Lashes da Vult, mas depois eu vou passar um pouquinho dessa aqui da Ruby Rose. Eu vou aplicar e volto pra finalizar aqui com vocês, tá? Voltei, já terminei a maquiagem, apliquei máscara de cílios, muita máscara de cílios. E o batom que eu tô usando é esse nude aqui que vocês já cansaram de ver, que é da China também e é da marca Bonnie Choice. E é esse o tutorial, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for nova, seja bem-vinda, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E deixa um like também, comenta o que você achou. Me sigam lá no Instagram também, quem não quiser comentar aqui, pode mandar uma mensagem no Instagram também. E se alguém reproduzir a maquiagem, vocês me mandam lá no Instagram, tá? Que eu quero ver a maquiagem de vocês. E é isso então, até o próximo vídeo. Tchau!